Olá, pessoal. Vamos começar mais um momento de filosofia, né? E, assim, dentro do que nós podemos estar vendo nesse momento, assim, tão difícil que nós estamos passando, né? Que a nossa sociedade está passando, eu trouxe um tema, assim, bem interessante, né? Que é um conteúdo que também está no nosso livro. Qual é o sentido da vida? E então eu pergunto para vocês, qual é o sentido da vida? Qual sentido vocês têm dado para a vida de vocês, né? O que é que vocês têm feito pela vida de vocês? Qual sentido vocês têm dado ou vocês têm deixado a vida se encarregar deste sentido? Então, assim, nós vamos falar a respeito do sentido da vida, né? Falado na filosofia sobre a consciência e a existência humana, né? Então, assim, o sentido da vida, será que somos nós que damos sentido à vida? Será que a vida em si, ela, quando nós nascemos, ela já vem com sentido? Ou são as pessoas que estão ao nosso redor, ou são as pessoas das quais nós convivemos, no ambiente de trabalho, que vai dar esse sentido para a vida da gente, né? Até onde essas pessoas podem manipular e até onde a gente pode manipular a nossa vida, né? Fazer com que a nossa vida seja diferente, né? Seja permissiva, tenha as nossas escolhas, né? Então, assim, eu quero saber de vocês qual é o sentido da vida. Que sentido vocês dão para a vida de vocês, né? No dia de hoje, nós precisamos saber como que nós podemos fazer para ter uma vida melhor. O que nós podemos fazer para que a nossa vida seja rica, né? De amor, de carinho, de compreensão das nossas conquistas, né? O que nós fazemos de diferente, né? Então, para começar a vida em julgamento, o que seria isso? Seria você julgar, não é julgar no sentido de atribuir uma culpa, uma responsabilidade, mas fazer um julgamento da sua vida, do que você tem feito, do que você tem permitido, do que tem acontecido com você, que tem feito com que ela tivesse sentido, né? Que tivesse feito com que sua vida continuasse valendo a pena, tá? Então, é nisso aí que nós vamos falar um pouquinho, conversar um pouco, né? Ver como é que vocês estão aí. Nossa vida não parou, a vida de vocês não pararam, muitas mudanças sim, mas a nossa vida escolar, ela precisa continuar, tá? E aí, assim, esse momentinho aqui, a gente vai começar conversando sobre a vida. Nesse período de pandemia, o que de fato aconteceu com vocês? Melhores, coisas piores, não aconteceu nada, né? Nesse momento de pandemia, esse momento fez vocês repensarem? Se sim, o que vocês pensaram? O que vocês vão tomar de mudança, de melhoria para a vida de vocês? O que vocês vão fazer de diferente a partir de hoje, não é? A partir de quando a gente estiver livre dessa pandemia, uma possível vacina, né? Então, assim, esse julgamento da vida, nós vamos começar assim. Julgar se a vida vale a pena ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Então, filosoficamente falando, julgar se vale a pena ou não ser vivida é uma questão já trabalhada há bastante tempo na filosofia, né? Há muito tempo se questiona, vale a pena viver? Por que eu vivo? Por que eu existo? Será que eu só vivo? Será que eu existo? Qual a razão da minha existência? Vocês já se perguntaram a respeito disso? Em algum momento da vida de vocês já se depararam com essa reflexão, não é? Sobre a existência de vocês, sobre o porquê viver, porque vale a pena viver? Tem algum motivo que faz com que você viva, ou você é seu principal motivo, ou você é sua principal existência? Tá? Reflita um pouco, se quiser mandar algum comentário, alguma pergunta, estamos aí para conversar. Então, assim, ó, a dimensão do tempo só aparece quando percebo a minha finitude, que sou um ser para a morte. Esse texto, essa frase, na verdade, ela vem de algo bem reflexível, né? Que é a respeito da morte. Costumo dizer assim, a única certeza que eu tenho é que um dia eu vou morrer.
não é? A gente sabe que um dia vai morrer. Então, que essa certeza é uma dimensão de tempo, né, que faz com que a gente perceba a finitude da vida. Ou seja, a vida tem um fim. Eu posso morrer com 80, eu posso morrer com 100 anos, como eu posso morrer com 40, com 50, com 35, com 20, né? Então, assim, temos a certeza da finitude, mas a gente não sabe quando, né? Esse quando aí a gente não sabe, mas a gente já sabe que esse quando vai chegar, né? Então, é isso que faz com que você precise refletir sobre a tua vida. Você precisa também fazer uma escolha, não é? Aqui nós vamos falar um pouco sobre a certeza do morrer. Beleza. Nós temos a certeza que nós vamos morrer, mas você não sabe quando você vai morrer. E se você não sabe quando você vai morrer, faz toda a diferença. Por quê? Porque assim, você pode escolher ter uma vida de luta, de conquistas, de sonhos, de realizações, como você pode também deixar a tua vida de lado porque você vai morrer. Só que acontece que você pode não morrer agora. Você pode morrer com 80, com 100 anos. Imagine aí 30, 40 anos vivido para nada. 30, 40 anos que vocês poderiam ter realizado sonhos, poderiam ter conquistado, poderiam ter feito infinitas coisas. Infelizmente não fez. Por quê? Porque ia morrer, né? A certeza da morte eu não vou fazer porque nós vamos morrer, entendeu? E não é esse o objetivo. O que vocês precisam entender é que a vida, ela tem a certeza, não é, do fim com a morte, só que nós não sabemos quando. E quando você não sabe quando, você precisa lutar como se não houvesse amanhã. E cada conquista, cada busca, cada empreendimento, cada coisa que você consegue realizar faz parte, uma compensação. Da mesma forma que toda conquista tem seu sacrifício, não é? Como o pessoal que estuda à noite, trabalha durante o dia, estuda à noite, é um sacrifício. Porque à noite você poderia estar na sua casa, vendo um filme, vendo uma televisão, dormindo, cuidando dos filhos, brincando. Não, você está se sacrificando, sacrificando a tua família para estudar. Por quê? Porque você tem um objetivo maior, você tem uma perspectiva maior. Então, assim, essas dores, esse sacrifício que nós fazemos faz parte da vida, faz parte do processo, né? Então, todo esse percurso, toda essa trajetória, ela faz com que a vida tenha mais sentido, tá? E aí, assim, primeiro, que temos consciência de estar vivo e de que vamos morrer algum dia. E segundo, que isso deve ter algum sentido, um sentido propriamente humano. Ou seja, o ser humano, ele tem esse sentido, né? Ele tem essa consciência. Ele tem consciência do início e do término, do fim, né? Na verdade, esse percurso aí, nós sentimos, nós percebemos, mas a gente não pode fazer escolha pela morte, a gente precisa lutar, não é? Então, tem um filósofo, o senhor Heidegger, ele estabelece um juízo de valor de que seria melhor viver na autenticidade do que na impropriedade. Ou seja, você precisa viver e não sobreviver. O que quer dizer autenticidade? É ser autêntico, é ser você, não viver pelas opiniões dos outros, não ser o que o outro quer que você seja, mas que você seja você, porém reconhecendo o limite da sociedade, o espaço do outro, que o mundo não é só você, não é? Que o mundo ele é feito de N coisas. E dentro dessa composição da nossa sociedade temos o ser humano. E esse ser humano, ele precisa entender que o limite do outro começa quando o meu termina, né? Então, ser autêntico é quando você vive a tua vida da forma autêntica, da forma como tem que ser, tá? Fazendo suas escolhas, vivendo as suas decisões, passando pelas consequências das suas escolhas, porque escolher traz consequências, tá? Como não escolher também. Então, assim, é uma via de mão dupla. Ou você escolhe, ou a vida escolhe por você.
E quando a vida escolhe por você, você sofre também as consequências. Então, eu vejo que é mais interessante você sofrer as consequências das suas escolhas do que você sofrer as consequências das escolhas que a vida fez para você, tá? A gente não pode escolher família, a gente não pode escolher irmão, a gente não pode escolher muitas coisas, mas a gente pode escolher a pessoa que a gente quer ser, o ser humano que a gente quer ser para a sociedade. A gente pode escolher lutar e batalhar por isso. Tem dificuldade? Tem. E não é da noite para o dia, não é no estalar de dedos que as coisas vão acontecer. Mas se você não mudar, se você não buscar, se você não batalhar, essa melhoria não vem, essa mudança não vem. Essa vida difícil que você está passando hoje, ela não vai passar, entendeu? A tendência é ficar cada vez pior. Então, assim, é preciso lutar constantemente. É preciso ter uma vida autêntica diariamente. Eu não quero isso por conta disso. Eu prefiro isto por conta disto, tá? Não é humilhar ninguém, não é diminuir ninguém, não é esnobar, não é pisar nas pessoas, mas autenticidade é ser você, tá bom? Fenomenologia, as ciências das essências. Então, nesse período aqui, a filosofia, ela traz bastante em relação a esse fenômeno, né? As ciências das essências, que é quando ele fala os sacrifícios, as perdas e as mortes para atingir os feitos da conquista. Foi o que eu falei anteriormente, né? Para conquistar, a gente precisa sacrificar, a gente precisa abrir mão de um momento com a família, a gente precisa viver uma vida corrida, uma vida cansada, mas isso são sacrifícios temporários, tá? E se você analisar, você refletir, você vai conseguir enxergar que essa luta, ela é temporária, ela não é para sempre, né? Essa luta, ela não é a tua vida para sempre. Ela só vai ter a tua vida para sempre se você quiser. Mas se você batalhar, ela será por um curto espaço de tempo, né? Porque tudo, quando a gente luta, a gente conquista, a gente vai conseguindo as coisas aos poucos. A intuição da essência é uma intuição ideal, percepção dos fatos através dela. Então, assim, essa intuição da essência é aquela intuição que o ser humano tem diante de algumas situações, né? Na verdade, algumas pessoas, elas conseguem perceber, elas conseguem enxergar determinadas situações, elas conseguem absorver, elas conseguem, como é que eu poderia dizer, pressentir, né? Não é uma coisa de sobrenatural, mas é a intuição. É quando você vê uma coisa que você sabe que vai dar errado, você avisa que vai dar errado, porque a tua intuição sinalizou e geralmente outra pessoa não escuta, né? Então, essa intuição, essa percepção dos fatos, ela é do ser humano, né? Ela é uma questão do ser pensante. Então, tem algumas pessoas que olham, sente, pensa, né? Vê aquilo ali, imagina que pode dar errado por algum motivo, que tem um fator justificável também, e já sinaliza. Os fatos particulares são reais, ao passo que as essências são ideias. Então, assim, os fatos, as coisas em si, elas são reais, mas a essência são as ideias, né? Então, você pode idealizar e realizar. O que não pode é o contrário, né? Então, a intuição é uma essência, é de ordem intelectual, então você vai pensar, você vai refletir. As experiências humanas não se restringe à percepção, né? Então, ele fala justamente do fato de que a intuição humana, ela pensa, imagina o que vai acontecer e ela se antecipa aquilo ali, né? Ela dá um feedback, a pessoa sinaliza, faz qualquer coisa, né? Então, as experiências humanas não se restringem à percepção, ou seja, você aprende com a experiência e não com a percepção. Tipo assim, todas as vezes que você for sair de casa, aí você tem uma intuição, eu não vou sair porque é bem provável que eu fique cansado, porque eu não vou achar uma carona. Se eu for, eu posso sofrer um acidente, então eu não vou sair de casa. E você vai ficar ali o tempo todo, o tempo todo. Quando você sai, a primeira vez que você vê que não acontece acidente,
que você não vai ficar cansada a depender do percurso que você for. Então, esse ensinamento da experiência, ela é sentida, ela é perceptível em relação a somente perceber, ter aquele momento de percepção. Estão me entendendo? A experiência humana, ela não se restringe, ou seja, eu não consigo aprender, eu não consigo ter experiência somente em intuição, somente na percepção do que pode acontecer. Nós, seres humanos, precisamos viver, tá? Quando a gente vive, quando a gente encara o medo, quando a gente encara o desafio, a gente aprende, a gente fica melhor. Quanto mais você treina, mais você aprende, né? Eu sempre digo para os meus alunos, né, que assim, estudar, aprender é igual dirigir. Quanto mais você dirige, melhor motorista você se torna. Quanto mais você estuda, melhor leitor, melhor escritor você se torna. Por quê? Porque a arte de escrever compreende do que você sabe escrever. Não adianta você ter um lápis, uma caneta e um papel em branco se você não sabe o que vai escrever naquele papel. Então, muitas vezes, um texto não se restringe somente à técnica. A parte da tua leitura, do teu conhecimento, da tua bagagem, ela é tão significativa quanto, se não mais, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos que eles precisam estudar, eles precisam ler quantas vezes for necessária, da mesma forma que um bom motorista precisa dirigir para ter experiência. Então, imagine você vendo um vídeo no YouTube, como se dirige, e você nunca dirigiu. Você nunca dirigiu um carro. Aí eu pergunto para você, é possível que você seja um excelente motorista na primeira vez que você pegar esse veículo? Não, não é. Eu já adianto a resposta para você. Não é. A experiência, ela traz uma sensação, uma percepção, um controle que somente você consegue sentir, consegue encontrar o ponto adequado. Cada veículo, ele é um veículo. Todo motorista, quando entra num veículo novo, não digo novo, um veículo diferente daquele que está habituado a dirigir, ele sente uma coisa diferente, porque cada veículo é um veículo. Mas se você nunca dirigiu, você nunca esteve diante de um volante, por mais que você saiba que tem que ligar, que tem que passar a marcha, que tem que... Não importa. A sensação, a percepção da primeira dirigida, ela é diferente. E quando você dirige, e à medida em que você vai dirigindo, você vai se adaptando, você vai absorvendo o que é e o que não é. E aquilo ali passa a ser praticamente como automático. Né? Você não sente a necessidade de estar olhando para a marcha, você não tem necessidade de estar olhando onde pisa, onde acelera, onde reduz. Você não tem essa necessidade, porque o teu corpo ele já tem essa percepção. Mas essa percepção ela só vem quando você tem experiência, quando você já praticou. Então não adianta você imaginar, não adianta você refletir, nem auto-refletir que não vai ser suficiente se não a experiência. Por isso que vocês precisam ler, por isso que vocês precisam ler quantas vezes são necessárias até entender. Esse conteúdo mesmo está no capítulo 15, né? Na primeira página do slide eu coloquei para que vocês deem uma lida. Porque uma coisa é eu ler e fazer um breve resumo para vocês, nesse momentinho nosso. Outra coisa é você ler, compreender, fazerem outras pesquisas, buscarem outros autores, né? Tem muitos vídeos na internet referente ao tema, tá? Mas eu fiz um resumo e esse momento nosso aqui, ele é muito do nosso livro, para que aquele pessoal que tem a possibilidade de ver a nossa aula e ter o livro, ele vai conseguir aprofundar. Aquele pessoal que também tem acesso à internet, ele pode aprofundar pesquisando esse tema, vendo outros vídeos, lendo outros textos. Então, assim, somente a minha reflexão, somente o meu comentário, ele não é suficiente para você, tá? É somente uma instigada que nós estamos fazendo.
É um momento para que vocês reflitam também, para que vocês vejam a importância da vida de vocês, tá? Da mesma forma que nós estamos aqui, é porque nós acreditamos. Se nós estamos aqui dando nossa cara a tapa nessa novidade que é a videoaula, é porque a gente acredita que precisa continuar lutando com as ferramentas que nós temos, tá? E vocês precisam fazer a mesma coisa. Se você tem um livro, você precisa ler o teu livro. Se você pode pesquisar na internet, você precisa pesquisar na internet. Professora, mas eu trabalho. Tem que ter um tempo. O seu almoço precisa tirar 30 minutos, 40 minutos do seu almoço. Ah, professora, eu não tenho tudo isso. 10 minutos é suficiente. 15 minutos é suficiente. À noite, deem uma lida. Tem um tempo, tem um intervalo, tem um horário vago, dê uma lida, tá? Principalmente você que quer manter focado, você que voltou este ano para a escola, você que está pensando em desistir, você que está pensando em não sabe o que fazer da vida. Pensou, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. O que é que eu vou fazer? Refletir sobre a tua vida. O que você tem feito dela? O que você tem feito com a tua vida? É isso mesmo que ela merece? O que você pode fazer para melhorar? O que você pode fazer diferente? E a partir daí você vai começar a fazer diferente. Vai ser fácil? Não. Todos os dias serão iguais? Não. Da mesma forma que os dias bons passam, os ruins também, tá? Então, essa instabilidade financeira, essa instabilidade do índice de desemprego, ela tende a baixar. Essa doença, essa preocupação. Então, você precisa ocupar a mente com uma coisa boa. Como que você vai fazer isso? Procure algo que te acrescente, uma leitura, uma pesquisa, algo referente ao que você já estuda. Por quê? Porque você vai agregar informação. Quando retornarmos às aulas, você não vai estar tão cansado, tão distante, teu corpo não vai estar despreparado, tá? Então, assim, a principal característica da consciência é a intencionalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque depende da sua intenção. Qual é a intenção, né? Qual é a sua intenção? Ah, eu quero continuar minha vida estudando, eu quero ter uma vida melhor, eu quero concluir minha formação. Então, você tem consciência dos atos, você tem consciência da importância, então você precisa fazer diferente, você precisa buscar, você precisa fazer alguma coisa por você. E assim, infelizmente, ninguém pode fazer isso por você, somente você. Estudar, aprendizagem é algo somente seu e que você precisa, lutar por isso. A consciência sempre se refere ou se dirige a um objeto. Não é possível imaginar o imaginado, nem pensar o pensado. A consciência não é um ser pensante, como afirmava René. Ela é uma atividade vinculada às experiências humanas. Então, a sua consciência, ela é vinculada à experiência. Foi o que nós falamos lá da parte de direção. Então, o que isso quer dizer? Que eu não posso imaginar, eu não vou ficar aqui imaginando como é dirigir tal veículo, que isso vai me dar experiência. Não, eu vou ficar aqui imaginando que ler tal coisa. Não, não adianta. Você precisa experimentar, você precisa praticar, tá? É uma leitura, você precisa praticar a leitura. É um emprego novo, você precisa buscar o emprego novo que você quer experiência. O que você quer para a tua vida? Ah, eu quero isso. Então, você precisa lutar e batalhar por isso, tá? A vida, ela não é um momento onde você simplesmente pode fazer de forma, digamos assim, sem ir atrás, sem buscar. Não tem como você fazer isso sem você, de fato, correr atrás, do que você quer para a tua vida, buscar a melhoria, tá? Então, da página 320 a 323, você vai conhecer, você pode dar uma aprofundada mais no nosso conteúdo. Ele é bem interessante, Ele fala do sentido da nossa vida, e eu, mais uma vez, quero retomar algumas perguntas do início, Eu quero deixar para você, assim, qual é o sentido da tua vida? Por que você vive? Qual é a real existência? Desculpe, qual é o real motivo da sua existência? É você? Se não é você, busque ser seu principal motivo de existência.
Se olhe com mais carinho, não se puna tanto, não se culpe tanto pelas coisas que não deram certo. Você não tinha maturidade no momento das escolhas que você fez, mas hoje você tem oportunidade de fazer diferente. Hoje você tem chance de ser uma pessoa melhor. Hoje você tem chance de ser alguém diferente, tá? E é hoje que você pode mudar. Você pode começar lendo um livro, né? Você pode começar conhecendo um pouco mais sobre esse filósofo. Você pode conhecer um pouco mais a respeito da existência, né? Da existência humana, a vida em julgamento. Por que fulano? Eu não quero isso porque fulano disse que isso não é bom. Você comeu? Você experimentou? Não, você não experimentou, você não leu. Então, assim, é diferente de você experimentar algo que você sabe que faz mal para a tua vida. As drogas, por exemplo. Nós temos o álcool também, né? Que é uma das drogas assim que parece muito inofensiva, mas tem muita gente nova aí bebendo, bebendo além da conta. Então, assim, eu preciso beber para saber que bebida faz mal para minha saúde? Não, não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que você não precisa conhecer. Eu estou falando em que você precisa ter experiência, experiência boa, um trabalho bom, uma profissão boa. Eu sempre quis ter tal profissão. Você precisa lutar por ela. Você precisa ingressar no mercado de trabalho nela. E o que você pode fazer? Você pode estudar, você pode fazer um curso, você pode começar uma coisa diferente, tá? Você está desempregado, você está aí sem saber o que fazer, vai ler nosso livro, tá? Começa lendo nessa página, vai ser muito interessante. Você vai conseguir refletir, você vai ver que realmente a nossa vida ela faz muito sentido, entendeu? E que a certeza que nós temos da finitude dela não nos impede de lutar hoje como se não houvesse um amanhã, tá? Então, fica aqui minhas palavras. Desde já, muito obrigada. Deem uma lida, não desista, foquem, tá? Não deixe que essas dificuldades abata, não deixe que essas dificuldades faça com que você acredite que você pode conquistar. Não deixe que as dificuldades dessa pandemia te faça desviar do caminho certo, tá? Obrigada.